Bom, vamos então aqui à análise do romance Os Ratos, do Dionélio Machado. Ele é um romance narrado em terceira pessoa, extremamente psicológico. Reparem a data dele, foi lançado em 1935. E lembrar que em 36 sai aquele grande romance chamado Angústia, do Graciliano Ramos, que também era extremamente psicológico. E o próprio Dionélio Machado aqui, ele foi psiquiatra, jornalista, membro do Partido Comunista, aliás, foi grande militante, preso durante uns 2 anos, nasceu em Quaraí, faleceu em 1985 em Porto Alegre, e ele fez parte daquela geração magistral do romance de 30, daquele romance do qual faziam parte, por exemplo, o Érico Veríssimo, o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, o próprio Graciliano Ramos, enfim. E esse livro aqui, Os Ratos, então, né, nós temos que lembrar que ele é um romance psicológico em terceira pessoa que trata da dívida de um personagem chamado Nazianzeno Barbosa, uma dívida que ele tem para com o leiteiro, se passa em 24 horas, ou seja, a chegada do leiteiro num dia e a chegada do leiteiro no outro dia. Se passa em Porto Alegre, apesar de ele nunca ter dito a palavra Porto Alegre, mas sim o nome das ruas, a Igreja das Dores, o mercado público. Então é um romance urbano e, segundo Mário de Andrade, foi um dos 10 maiores romances da história do Brasil, tá? Bom, então como é que começa aqui a cena, certo? O Nazianzeno Barbosa, ele é casado com a Adelaide, eles têm um filho de quase 4 anos chamado Maninho, que deve ser o apelido, e o Nazianzeno está devendo, então, o leiteiro. Só que naquela época, o leiteiro ele tem a chave da nossa casa, então ele faz uma rua, faz uma avenida, então ele vem ali, entra na nossa residência, coloca o volume de leite que a pessoa contratou, só que depois de um tempo, claro, né, enfim, ele tem que cobrar, ele tem que saber qual é o valor que ele vai receber. Só que o Nazianzeno está devendo essa grana para ele já. E a gente não sabe quantos meses, enfim, qual é. A gente sabe o valor da dívida, que são 53 mil réis, mas a gente não sabe quanto tempo está devendo. Porque depois vai dizer, né, que 53 mil réis é quase que um ordenado do Nazianzeno Barbosa. Então, o que dá para depreender é que não é só, por exemplo, um mês. E claro que o Nazianzeno precisa desse dinheiro, ou desse leite, porque tem um filho de quase 4 anos ali, tá? Então, qual é a cena inicial? Mais ou menos 6:30 da manhã, o leiteiro vem, está despejando leite, mas não tem o pagamento. Então ele começa a discutir com Nazianzeno Barbosa. Reparem, os bem vizinhos de Nazianzeno Barbosa, ou seja, os mais próximos ali, assistem ao pega com o leiteiro, ou seja, essa discussão. Então a gente começa a obra com a chegada do leiteiro e o leiteiro brigando com o nosso protagonista, o Nazianzeno Barbosa, e alguns vizinhos ali escutando a discussão. E o leiteiro está ali, né, no direito dele, cobrar o dinheiro. Tanto que ele cobra, não tem, ele diz, ó, lhe dou mais um dia. E aí o leiteiro monta e sai, monta no burro dele e sai, né? Então, qual é a ideia que fica aqui? O Nazianzeno vai ter que conseguir esse dinheiro para pagar o leiteiro em 24 horas. Por isso que o livro se passa em 24 horas, tá? Da chegada do leiteiro de um dia até a chegada do leiteiro no outro dia. Reparem que Nazianzeno ainda fica um instante ali sozinho, a mulher havia entrado. Vocês vão ver que tem muito dessas expressões, palavras, frases aqui entre parênteses, como se fosse assim, um mergulho na cabeça do Nazianzeno, ou funciona também assim como se fosse uma rubrica de teatro, tá? Indicando ações ali. Bom, aí o Nazianzeno entra em casa e ele já está resolvendo aqui a ideia de que ele vai ter que sair mais cedo para procurar esse dinheiro. Então ele está tomando o seu cafezinho e diz para a mulher, ó, olha, o leiteiro não aceita mais desculpas. Só que ela começa a se queixar, sim, ele vai ainda nos deixar sem leite. Só que o Nazianzeno começa a ver que a esposa está nervosa ali. Só que ele começa a tentar acalmar ela. Ah, mas só um pouquinho, né, meu amor, Adelaide, cortar um fornecimento não é coisa fácil assim. Só que ela retruca. É porque tu, Nazianzeno, não viste então o jeito dele do leiteiro quando ele te declarou. Lhe dou mais um dia. Então, pelo jeito que a mulher aqui está dizendo, né, o leiteiro falou muito firme, muito forte para o Nazianzeno, eu te dou mais um dia. Se tu não me pagar amanhã, eu suspendo o fornecimento de leite. E aí ela diz ainda, olha, ele saiu furioso e tudo mais, só que o Nazianzeno tenta acalmar ela, né? Qual é o detalhe? O que o narrador em terceira pessoa diz? A mulher Adelaide receia também que o leiteiro lhes faça algum mal. Por quê? Porque ele é um índio mal encarado
e quando chega de manhã muito cedo ainda os encontra dormindo. Porque qual é aquela ideia que fica, né? Como o leiteiro tem a chave da residência, ele entra, os dois ainda estão dormindo, o que pensa a mulher? Vá que ele faça alguma coisa contra nós, né? Porque o leiteiro ali, ele é quase que um cargo de confiança, essa é a verdade, né? Ele tinha a chave da nossa casa nesse tempo aqui. A gente está falando de uma Porto Alegre dos anos 30, por exemplo, né? Ou seja, 90 anos atrás. E aí o Nazazeno diz, mas tu também, mulher, fazes um escarcéu com as menores coisas? E aí o Nazazeno, ele fica pensando, né, aquela questão toda assim, mas quer saber de uma coisa? Esse leiteiro do jeito que ele é, brabo e tudo mais, o melhor que a gente tem a fazer é cortar laços com pessoas assim, com gente dessa laia e tudo mais. Só que a mulher se assusta. Tu tá pensando em despachar o leiteiro? Porque qual é a ideia dela? Nós temos um filho que precisa de leite, né? E o Naziazeno tenta amenizar, dizendo assim, quando foi da manteiga, a mesma coisa, como se fosse uma lei da polícia comer manteiga. E aí o que acontece? A gente fica sabendo que o Naziazeno Barbosa, por exemplo, já teve problemas financeiros também, já teve problema para comprar manteiga, aí cortou a manteiga, já teve problema com o gelo, já cortou o gelo. Só que agora o leite se torna essencial ali, principalmente para o filho. Então o Naziazeno está se sentindo pressionado tanto pelo leiteiro quanto pela mulher agora. E aí o que ele faz? Me dá um dinheiro aí. E a mulher vai lá dar uns tostões, vamos supor assim, uns 10 reais para ele, né? E aí o Naziazeno está tentando se justificar, ó. Mas me diz uma coisa, Adelaide. O que é que se perdeu não comendo manteiga? Isso que é mais um pirão de batatas do que manteiga. Ela não responde. E o gelo? Para que é que se precisava de gelo? Repare então que no currículo do Naziazeno já tem todos esses detalhes, né? De ir cortando coisas. Só que a esposa Adelaide explode. Tu queres comparar o gelo e a manteiga com o leite do nosso filho? E ela começa a se desesperar, a chorar, ó, pobre do meu filho. Mas Naziazeno, tu não vês que uma criança não pode passar sem leite? Bom, então aqui nós já temos o drama já colocado, né? Qual é o drama mesmo? Um personagem, que é o Naziazeno Barbosa, casado com a Adelaide, com um filho de quase 4 anos, o Maninho, que tem casa, que tem emprego, mas ele é daquela classe, pequena classe média, por exemplo, vamos supor assim que ganha R$ 2.000 e gasta 2.400. Mais ou menos assim, ganho 1.000, meu custo de vida é 1.200. Então eu tenho que estar sempre cortando alguma coisa, deixando uma dívida em aberto. Então, reparem, ele está com a casa, está com a família, tem emprego, só que ele está sempre correndo atrás, né, do esquema do dinheiro aqui, tá? Bom, aí o Naziazeno, então, ele vai ali para frente da casa dele, vê se tem algum vizinho ainda, né, e tudo mais, porque alguns vizinhos assistiram a esse pega, essa discussão. Então ele resolve pegar o chapeuzinho dele, um dinheirinho que tem, se tocar ali para onde são colocados os bondes, né, para as paradas de bonde ali. A gente está em Porto Alegre do tempo dos bondes, Porto Alegre dos anos 30. Então, reparem, no fim da linha, 2 ou 3 quadras dali é um amontoado de carroças de leiteiro e de carretas de lenha na frente de um armazém. Aí o Naziazeno vai, pega o bonde, os melhores lugares do bonde estão ocupados, aí ele vai lá, se senta no fundo. Só que o Naziazeno está acostumado a ir um pouquinho mais tarde para a repartição. Por que ele está indo mais cedo? Porque ele está preocupado com essa ameaça do leiteiro, lidou mais um dia, cortar o fornecimento de leite, a mulher pressionando. Então por isso que ele vai dizer, o bonde leva uma outra gente. Não aqui ele está acostumado a ver às 9 ou 10 horas a sua hora, então ele está indo bem mais cedo a partir de agora, tá? E, e ele vê também, né, que ele vai chegar cedo na repartição dele, onde ele trabalha, que é no centro de Porto Alegre, lá tipo no começo da Rua dos Andradas. Naziazeno mete também a mão no bolso dos níqueis, são 10 tostões. E aí o Naziazeno começa a se lembrar que um dia o filho dele teve doente, teve meningite, e o que aconteceu? O Naziazeno prometeu para o doutor, foi para o consultório e prometeu para o doutor, ó, faça tudo, doutor, faça o que puder para salvar o meu filho. O senhor não se arrependerá, doutor, esteja certo, o senhor ganhará o que o seu trabalho vale. Só que aí, claro, o médico consulta o filho do Naziazeno, o filho do Naziazeno, o maninho, fica bom, só que o Naziazeno nunca pagou o médico. Então a gente começa a ver aqui que o Naziazeno está sempre correndo atrás da máquina, sempre deixando dívidas penduradas, pedindo emprestado, né? Já cortou gelo, manteiga, agora já pensou até em cortar o leite, aí a mulher foi lá e deu um esporro nele, tá?
Ficamos sabendo que ele não pagou o médico do filho. E aí o Nazezeno está dentro do bonde, ó, reparem. Toda essa gente se enxerga, se observa, alguns conversam. E aí já é tipo 7h30 da manhã e o Nazezeno fica ouvindo a conversa dos outros ali. E tem dois que começam a conversar e um diz assim, ó, o que você leva aí? Leite é o meu almoço. E reparem que ao citar leite, o Nazezeno já fica preocupado, já pensa no leiteiro, pensa no que o olhar do leiteiro ameaçando, insultando. E aqui agora, vocês vão ver que vai ter um personagem que vai ser citado e que vai aparecer depois da narrativa e que vai ter uma importância muito grande, que é o Duque. É tipo um agiota que faz negócios de ocasião ali, ó. Nazezeno tem medo que lhe leiam na cara essa compreensão de tudo, essa inteligência das coisas miserável e aviltante que tem, por exemplo, o Duque. E aí o Nazianzeno, tem outro detalhe agora importante. O Nazianzeno, ele gosta de apostar. Ele é, tipo, meio que viciado em jogos, assim, corrida de cavalos, jogo do bicho, roleta. Então o que acontece? Ele se lembra que ele gostava de apostar muito em corrida de cavalos com o Alcides, que é um personagem que vai aparecer daqui a pouco, ó. Tinha um companheiro, o Alcides. Às vezes, quando a crise apertava, faziam sociedade. Então, ele está dentro do bonde, mas a gente está aqui no pensamento dele, ele pensando das formas que poderia ganhar dinheiro, né? Só que a cabeça dele está sempre ali, ó, questão do leiteiro, questão da dívida, questão do leite, da esposa ralhando, e outra vez a figura superior e inquietante do leiteiro, e as palavras da mulher a metralharem tranquilamente os seus ouvidos, e a mulher repetindo o que o leiteiro falou, lhe dou mais um dia, lhe dou mais um dia. E aí o Nazazeno acha que a mulher dele é uma mulher tímida, que meio que se apequena assim nas dificuldades. O que ele diz? Ó, ele precisava de um ser forte a seu lado. E tem uma cena até legal assim que o bonde, de repente, meio que trava com força, os passageiros são lançados para frente, porque teve dois meninos ali que tentaram atravessar e tudo mais, e aí teve que frear o bonde. E mesmo com todo mundo comentando, isso aí, aquele pai que deixa os filhos soltos e tudo mais, mesmo com todo o murmurinho ali, o Nazianzeno, na cabeça dele está o quê? A dívida com o leiteiro, ó. Há um estribilho dentro do seu crânio. Lhe dou mais um dia, lhe dou mais um dia. Tenho certeza, quase ritmado, lhe dou mais um dia. Bom, o Nazianzeno então, o bonde, aqui eu botei uma foto dos bondes no centro de Porto Alegre, reparem. O bonde então para o Nazianzeno, chega no centro de Porto Alegre, como se desse um pulo, todo o seu interesse agora é explosivamente para esses 53 mil réis do leiteiro. Então a gente fica sabendo, né, que a dívida com o leiteiro são 53 mil réis. Então o Nazianzeno desce aqui do bonde na Praça 15, ele vai atravessar a praça agora, vai tentar ir no mercado público. Uma decisão anterior, mal definida e mal aceita, o conduz todavia para o mercado, para o café da esquina. Por quê? Porque ainda é cedo e tem pouca gente ali, né? Então o que ele pensa? Bom, vou tomar um cafezinho para passar o tempo. São 2 tostões, a bem dizer metade das suas disponibilidades. Então lembrem, ele está com pouco dinheiro no bolso e já tem que pagar um cafezinho de manhã para matar o tempo. Então ele está no centro de Porto Alegre, naquele ambiente comercial e de bolsa do mercado, quantos lutadores como ele. Então reparem que o Nazianzeno ele mora num bairro um pouco afastado assim do centro, né? Ele pegou o bonde para se dirigir até o centro. E aí ele começa a procurar pelo Duque. Ele procura visualizar bem a ideia de ir ter com o Duque. Mas espera, que horas serão? Não há mais tempo agora, é preciso ir direto à repartição. E detalhe, né? O Duque, eles não vão achar o Duque pela manhã, porque o Duque pela manhã está em Novo Hamburgo, fazendo negócios de ocasião. Então, o Nazianzeno pensa no primeiro plano, que é pedir para o diretor, onde ele trabalha. Foi o seu primeiro plano pedir por diretor, e é força segui-lo. Claro, dentro daquela ideia, né? Se eu trabalho num local, eu vou pedir dinheiro emprestado para esse lugar, né? Impossível que o diretor não o desaperte. São só 53 mil réis, 60 arredondando. Já uma vez emprestou-lhe 20, com toda a boa vontade, logo após a sua nomeação para o cargo. Então a gente já fica sabendo mais um detalhe aqui. Além do Nazianzeno, né, ter cortado manteiga, gelo, né, não ter pago o doutor lá do filho, a gente fica sabendo que ele já pediu para esse diretor um dia 20 mil réis emprestados aqui também, tá? Sim, Nazianzeno sabe que os empregados mais graduados troçaram respeitosamente o diretor. Por que que os empregados ali
folgaram no diretor quando o diretor emprestou o dinheiro para o Nazianzeno, porque o Nazianzeno não pagou tudo. Pagou uma parte, tipo, devo 20, pago 10 e tudo mais, né? Ah, depois eu te pago. O diretor disse assim, não, tá tudo ok, Nazianzeno, tá? Deixa assim. Bom, pessoal, que horas são agora? Reparem, o relógio da prefeitura marca pouco mais de 8 horas. Veio em um quadro, a repartição toda aberta, porém vazia. Então aqui vocês têm uma foto da prefeitura de Porto Alegre, o relógio clássico ali, o Nazianzeno estava no mercado, que é ao lado, né? Vai ali, passa na prefeitura agora, vê que um pouquinho mais de 8 horas, lembrem, né? O que dá a entender que essa briga com o leiteiro foi tipo 6:30 da manhã, então ele chegou cedo aqui no centro de Porto Alegre, tá? E o que ele pensa, né? Lá deve estar pouquíssimas, né? Pouquíssimas pessoas lá dentro da repartição dele. Mas já não tem muito entusiasmo em chegar logo à repartição e abordar o diretor. Reparem que ele está oscilando em confiança, em não ter confiança. Então, o que o Nazianzeno pensa? Para encher esse tempo em que ele falta, tipo quase uma hora, há uma alternativa, sentar na praça e entrar no café. Então aqui fotos antigas de Porto Alegre, dos anos 30 aqui. E ele começa a pensar no Duque. Duque é o agente e o corretor da miséria, conduz o negócio serenamente. E aí ele está passando o tempo ali, reparem, este relógio ainda está marcando 8:10. Então o Nazianzeno pensa, né? Bom, qual é o meu horário, né? Chegar 9 horas até a repartição. E ele começa agora a pensar como é que eu vou pedir esse dinheiro para o diretor. Reparem, doutor, vejo-me outra vez forçado a recorrer a você. Ou, doutor, imagine a minha situação, meu leiteiro está me cobrando. Ou, doutor, o meu filho, doutor, precisa do leite, né? Só que ele também já pensa na resposta do diretor. Outra vez o teu filho, Nazianzeno, sempre o teu filho como desculpa e tudo mais, né? E o Nazianzeno sabe que se pedir 60 mil réis, como eu falei, né, é quase o valor de um ordenado dele, tá? Então o Nazianzeno tá ali, parado no cafezinho, tomando, quer ficar ali mais uns 20 minutos, depois se tocará devagar para a repartição. Chegando às 9:15, 9:15, mais ou menos ele chega bem. Só que qual é o detalhe, né? Já vem o garçom ali pressionando o Nazianzeno, pergunta, quer mais um café? O Nazianzeno diz, não, não, não. Levanta-se, são quase 8:30 no relógio do café. E se fosse até o cais do Porto ali, né? Então lá vai ele, mata um tempo, já são 9 horas. Então ele sabe, basicamente, né, que se ele chegar ali na repartição caminhando, vai dar mais uns 20 minutos, ou 5, 10, 15 minutos mais, e se acaba essa preocupação torturante de conseguir o dinheiro. Aí eu pago o leiteiro, o mundo recomeçará novo e diferente. Bom, aí ele vai para a Rua dos Andradas, né, ou Rua da Praia, a grande rua do centro de Porto Alegre, passa a ver a Igreja das Dores ali, reparem uma luz, uma estrelinha um pouco acima da Igreja das Dores. Essas fotos não estão no livro, tá? Essas fotos eu que estou colocando aqui. Bom, aí o que ele diz, né? É preciso ocultar a minha mulher Adelaide, o modo como ele conseguiu o dinheiro. Reparem que bate uma certa vergonha nele de não dizer para a mulher que ele vai conseguir o dinheiro pedindo emprestado, ao invés de um trabalho, né? Como ela está pressionando para ele conseguir um bico depois do expediente e tudo mais para inteirar essa grana, né? A repartição onde Nazianzeno trabalha fica lá no fundo, num sobrado. Todo aquele recinto foi se alterando aos poucos, invadido pelas obras. Então a gente está em Porto Alegre aqui, dos anos 30, obras no Cais do Porto, e o Nazianzeno chega à repartição. Só que ele pergunta ali, o diretor está? Não, não veio ainda. Então o Nazianzeno, ele não quer ficar ali. Por quê? Porque se não tem o diretor, ele não vai ficar no serviço dele, porque a gente vai ver que o serviço dele ele pode ficar protelando, postergando, adiando e tudo mais. Ele, Nazianzeno, se dirige para a sua carteira, para a sua mesa, né? Na sala pequena trabalham mais dois, o primeiro escriturário e o datilógrafo. Bom, e qual é a profissão do Nazianzeno aqui? É burocrática. Reparem, o trabalho de Nazianzeno é monótono, é chato, rotineiro. Consiste em copiar num grande livro cheio de grades certos papéis em forma de faturas. É preciso antes submetê-los a uma conferência. Então o que faz o Nazianzeno? É um serviço burocrático, ele confere ali, faz uma conferência, depois copia para um livro, de certo modo, talvez um livro caixa. Então esse trabalho dele não tem pressa, não precisa estar em dia com o trabalho. Por isso que ele pensa ali, o meu objetivo é conseguir o dinheiro com o diretor, não é trabalhar hoje, né? Passa já das 9:30. E aí o Nazianzeno vê que o diretor não chegou ainda e resolve sair.
pega do chapéu e sai. E ele vai voltar para o mercado agora. Só que, só para você ter uma ideia, aqui não é de Porto Alegre aqui. Do mercado público até o começo da Rua dos Andradas são quase 2 quilômetros. Então vocês vão ver que o Nazareno vai caminhar muito nesse centro de Porto Alegre que ele vai ficar aqui, né? Para conseguir o dinheiro, tá? Bom, as primeiras dificuldades aparecidas, aquela confiança cega se esvai. Reparem que o Nazareno começa já a murchar um pouco na sua confiança, começa a pensar já mais seriamente no Duque, que poderia encaminhar ele, né, orientar ele. Encaminha-se Nazareno para o mercado, para esse café da esquina de que o Duque fez o seu campo de ação a sua bolsa. Só que o Duque, como eu falei para vocês, pela manhã ele vai estar em Novo Hamburgo. Só vai aparecer na parte da tarde. Já sabe, Nazareno, a pergunta que o Duque vai dirigir, e a primeira, se não tem nada para empenharem. Porque o que faz o Duque? Ele faz negócios de ocasião, ou seja, tu tem um relógio, eu te empresto dinheiro, mas o que tu tem para penhorar? Tem aí para empenhar um relógio, um anel, só que o Nazareno não tem nada para empenhar, reparem, a não ser que tire a roupa do corpo. E aí, ele continua nessa ideia, né? Eu tenho que conseguir o dinheiro para pagar o leiteiro. Já pôs o pé na calçada do mercado, o café do Duque fica na outra esquina. Só que o Nazareno chega, como falei para vocês, o Duque está em Novo Hamburgo, então não vê o Duque. Só que quem é que está ali? O amigo dele, o Alcides. E o Alcides diz, ó, vem cá me pagar um café. E Alcides arrasta Nazareno para dentro. Bom, Alcides ali à sua frente, ele, Nazareno, agora não se sente tão só. E o Duque que não aparece. Bom, aí toma um cafezinho e claro que o Nazareno contou para Alcides todo o problema dele, que está devendo 53 mil reais para o leiteiro, que está sem dinheiro, sem nada para empenhar, pergunta para Alcides se tem alguma grana, o Alcides não tem também, né? Ergue-se lentamente seguido do Alcides. Então os dois vão caminhando e reparem o que diz o Nazareno, amanhã está quase perdida, vai refletindo o Nazareno, só lhe resta agora o diretor. E aí o Nazareno começa a lembrar do que a mulher tinha dito para ele. Eu sei que há muitos homens que arranjam um biscate, ou seja, um bico, depois que largam o serviço, dissera ali uma vez a mulher. Por que, Nazareno, tu não consegues um bico para ti? Ou seja, dentro daquela ideia de que se tu, Nazareno, né, ganha 1.000 e tua dívida é de 1.200, teu custo é 1.200, porque não consegue um bico para conseguir esses 200 pila depois do expediente, fazer um bico, né? Levar cartas, ser tipo um office boy de advogado, como diz ali, né? Depois. Bom, e aí o Nazareno agora conversou com Alcides e o Alcides toma a frente agora. Reparem, Alcides distribui rapidamente as tarefas. O que o Alcides diz? Nazareno, tu irá até a repartição, até o teu serviço, dará a facada no diretor, pede o dinheiro. É sempre bom tentar. Caso falhe, tu não saia de lá, procurará arranjar uns níqueis com os companheiros para a gente jogar no jogo do bicho. Ou seja, achaca teus amigos lá e pede pelo menos, sei lá, 2 reais, 3 reais, 5 pila, 10 pila, tá? Por favor, certo? E o Alcides quer o quê? O Alcides quer, enquanto isso, jogar no jogo do bicho. De novo, né? Aquela ideia deles de conseguir o dinheiro em jogos de azar, na sorte e tudo mais. E ao meio-dia se encontrarão ali no Café Nacional. Nazareno vai fazendo outra vez o caminho da repartição, ou seja, mais quase 2 quilômetros para chegar onde ele trabalha, né? E aí passa de novo aquela coisa toda pela Igreja das Dores, né? O diretor não parou na diretoria, foi direto às obras. Já são quase 11h30, hora de fechar. Ou seja, dentro daquela ideia também de que o comércio fecha tipo meio-dia, reabre quase 2 horas, tá? Então, hoje em dia a gente vive esse mundo 24 horas quase que aberto, mas aqui não, né? Tinha aquele fechamento meio-dia, aí retoma 1h30, 2 horas. Nazareno não pensou como vai abordá-lo. Se o diretor a sós com ele ou se diante dos outros. Tudo aquilo é tão simples, tão familiar. E o que o Nazareno pensa? Pô, se eu pedir para o diretor, ele vai ser um cara compreensivo, ele vai dizer, ó, eu compreendo essas coisas, Nazareno e tudo mais. E aí, a gente já vai agora direto para a cena do pedido do dinheiro do Nazareno. E a pergunta é, como é que o diretor reage frente ao pedido de dinheiro emprestado? Pessoal, uma grande humilhação, porque lembra, o Nazareno pensa, será que eu abordo ele sozinho? Ou será que abordo ele na frente de todo mundo? E o Nazareno aborda ele na frente de todo mundo. E o diretor, o que ele diz? Nazareno, o senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? E aí abre-se quase como uma rubrica aqui, né? O diretor diz essas coisas para o Nazareno,
mas olha para todos os funcionários como que dar uma explicação a todos, ou seja, que ninguém me peça dinheiro emprestado. Todas as caras sorriem. Aí o diretor volta para o Nazianzen. Quando seu filho esteve doente, eu o ajudei como pude. Não me peça mais nada. Não me encarregue de pagar as suas contas, eu já tenho as minhas e é o que me basta. E risos coletivos ali. Ou seja, o Nazianzen recebe agora uma sonora negativa exatamente do diretor. E reparem que o Enem agora, nesse domingo, até botou esse trecho aqui mostrando o quanto nesse conflito social que envolve aqui, vocês viram, né? O superior e o empregado, acontece uma espécie assim de humilhação moral, uma sujeição moral na frente de todo mundo ali. Nazianzen espera que o diretor lhe dê as costas, vá reatar a palestra interrompida, aquelas observações sobre a questão social, comunismo, integralismo ali, tá? Bom, o que acontece? Negativo, então, por parte do diretor. O Nazianzen vê que está terminando o expediente ali, é meio-dia. Os funcionários começam já a baixar, terminou o expediente. E aí o Nazianzen está de volta para a rua de Porto Alegre, para a Rua dos Andradas. E é a quarta vez que ele faz esse projeto da repartição ao centro do centro, a repartição. Se vocês pensarem, já são o quê? Basicamente 8 quilômetros que o Nazianzen andou já. E aí ele começa a pensar na negativa do diretor, né? Aquela coisa toda. Lembra que, de certo modo, o Alcides estava com o pé atrás, né? Se o diretor ia emprestar ou não. E agora, idealizar outro plano? Aliás, o sol já vai virando para a tarde. Já luta a meio-dia. Nazianzen já tem uma luta de um turno perdida, né? Porque é meio-dia agora e não conseguiu o dinheiro. E qual é o detalhe? O Nazianzen, ele não quer voltar para casa. Por quê? Porque em casa ele tem aquela dívida para pagar. E não quer nem voltar para a repartição, porque como o trabalho dele ele pode protelar, o trabalho dele ali, ele não vai conseguir essa grana. Ele tem um objetivo, que é conseguir o dinheiro para pagar o leiteiro. Não sabe como enxergar à tarde. Tudo mais desapareceu da cabeça de Nazianzen. Só ficou o diretor, com o olhar aceso e a cara de pedra, dizendo-lhe aquilo. Os risos do Dr. Hist e dos outros as fisionomias enrugadas de prazer. Então ele sofreu ali a humilhação, né? Bom, aqui a gente já cai numa cena em que o Nazianzen está indo até a Independência, próxima de um bairro bonito de Porto Alegre. E por que o Nazianzen está indo até lá? Porque a gente vai saber que o Alcides se meteu num negócio e tem um cara chamado Andrade que está devendo 100 mil réis para o Alcides. E o que pensou o Alcides? Nazianzen, vai lá então nesse local e cobra para mim. E aí tu cobrar, eu te empresto essa grana, tá? Bairro elegante, Nazianzen disfarça o cansaço porque tem uma esperança. Bom, então o que acontece? O sujeito, esse Andrade, mora no número 357, ao fim da rua lá no alto. Então o que aconteceu para o Nazianzen tá indo até ali? Agora o romance vai lá e explica, né? O Nazianzen voltou, achou Alcides num café. O Alcides disse, olha, conseguiu o dinheiro do diretor? O Nazianzen diz, não. Conseguiu achacar? Não. Ó, não tem problema, eu já joguei, já fiz uma aposta no jogo do bicho, tá? Vamos ver se a gente tira a sorte grande. Só que o Alcides tem um plano para o Nazianzen. O Alcides diz, eu estava pensando que você podia dar por mim uma batida no Andrade. E esse Andrade era um corretor. Por quê? Porque ele ficou me devendo, Nazianzen, o resto de uma comissão, 100 mil réis. E onde é que mora esse Andrade? Na rua Coronel Carvalho 357, perto da Independência. E hoje, para quem conhece Porto Alegre, a Coronel Carvalho é André Puente. Só que do mercado onde eles estão ali até a Coronel Carvalho, tipo, são 2,5 km. Então vocês imaginem, depois essa caminhada de ida e volta, o Nazianzen vai se queixar dela, que foi a que mais deu cansaço nele, tá? Bom, aí o que faz o Alcides? Tu vai lá, Nazianzen, cobra desse Andrade os 100 mil réis. E se ele não tiver os 100 mil réis, cobra o que for, nem que seja metade, tá? Que daí eu te empresto esse dinheiro. Aí o Nazianzen quer mais detalhes, né? Tá, mas comissão de quê? Ah, de uma venda de automóvel, certo? Aí o Nazianzen vai até lá, reparem, a numeração já está em quase 300. Aí ele olha aquele 357 ali. O Andrade habita uma daquelas casinhas iguais, talvez a terceira. Bom, aí o Nazianzen bate e surge o Andrade. E o Nazianzen explica. Olha, eu vim aqui da parte do Alcides. Ele, o Alcides, tem a receber do senhor Andrade, o resto de uma comissão, 100 mil réis de uma venda de um automóvel. Só que o Andrade diz, não é bem assim. O Alcides Conrad tem de fato a receber esse dinheiro.
Só que eu tinha combinado com o comprador, que é o subgerente do New York Bank, né? Ele que tem que pagar. E aí o Nazianzen começa a falar, não, mas só um pouquinho, o Alcides disse, né, que o senhor Andrade prometeu quitar essa dívida e tudo mais. E o Andrade diz, sim, eu sei, mas não é vergonha ter as suas dívidas. E quando ele diz isso, repare, Nazianzen meio que tem um sobressalto, porque ele se lembra da dívida com o leiteiro. O Andrade diz, eu tenho muitas dívidas e até me orgulho com isso, porque é um sinal de crédito. E reparem que o Nazianzen já não tem mais crédito na praça, se a gente for perceber isso aí, não tem mais crédito na praça. Queimou o filme dele, tá? E o que diz o Andrade? O Nazianzen, o Andrade, o Alcides Conrad não perde esse dinheiro, esses 100 mil, tá? Só que não sou eu que estou devendo, basta dirigir-se ao Mr. Rees, que é o subgerente do New York Bank. Bom, aí o Nazianzen, mais uma negativa, e o Nazianzen, o que ele pensa, né? Alcides com toda certeza o espera num dos cafés, já há de ser seguramente 1 da tarde. A primeira coisa que teriam feito com aqueles 100 mil réis seria comer. Iriam ao restaurante dos operários, que ficava ali, né, na Praça da Alfândega. Bom, reparem agora, ó, a cidade não tem árvores. A rua é um bloco inteiriço de granito escaldante. Terão de esperar pelo expediente da tarde para falar com o subgerente no banco. Hoje, se nos anos 30 Porto Alegre não tinha árvores, hoje é o contrário. Porto Alegre, não sei se é a cidade mais arborizada do país, mas ela é muito arborizada. Isso é algo que mata a pau aqui em Porto Alegre, tá? A cidade é muito arborizada. Bom, o que penso na Zezena? Bom, existe essa grana, esses 100 mil réis, só que não é o Andrade que deve, é esse subgerente do New York Bank, né, o Mr. Rees. Mr. Rees, que é um alto funcionário bancário, há de ser pessoa séria, não há de pôr dúvida em pagar. E aí o Nazianzen começa a procurar o Alcides, só que, tipo, eles queriam se encontrar, o Alcides está perambulando também, né, de café em café ali. Alcides não tem lugar certo, todavia costuma sentar o mais das vezes sobre a frente. Então aquela coisa assim fácil de achar ele, né? E aí o Nazianzen, reparem a foto aqui. Porto Alegre tinha muito, né, na Rua dos Andradas, esses cafés, o Café Nacional, muitos toldos de café, como eu falei, né, naquela questão toda de que se o comércio fechava ali meio-dia, 11h30, tu tinha aquela opção, muitas vezes, até de ir para tua casa almoçar ou ficar ali, né, perambulando nas ruas de Porto Alegre, olhando as lojas da Rua dos Andradas, né, tipo o que o Rio de Janeiro fazia, né, a Rua do Ouvidor lá. E aqui essa foto é de Porto Alegre das antigas aqui, tá? Bom, reparem, bem pode estar no outro café o Alcides ou mesmo na praça num banco com sombra, tá? E aí o Nazianzen, ele vai para um outro café e reparem que o comércio está reabrindo as suas portas. E aí, tipo, quase 2 da tarde, e o Nazianzen chega a pensar em voltar para casa, porque lá na casa dele ele pensa, né? Pô, lá eu vou ter um prato de comida, porém, eu não tenho dinheiro para pagar o leiteiro. Consulta o relógio lá dentro, 2 menos 1/4, ou seja, 1h45. É preciso achar o Alcides. Só que o banco, o New York Bank, é logo dobrando a rua 7, a 7 de setembro. E o que eu penso no Nazianzen? Olha, o Alcides não vai reprovar minha atitude de eu não perguntar para o Alcides, mas ir direto lá no banco e cobrar esse Mr. Rees aí, tá? E aí o Nazianzen vai até o banco, então, sem ter conversado antes com o Alcides, entra nesse New York Bank, já chega um funcionário e pergunta ali o que o Nazianzen quer, né? Queria falar com o subgerente, com o Mr. Rees, só que aí mais uma negativa. Ó, ele está em viagem para o Rio de Janeiro. E aí o Nazianzen mais um não. E aí ele está com fome. Sabe que tem que comer para se manter ali, né? É preciso comer. O almoço no restaurante vai ser a trégua. Só que o Nazianzen não tem dinheiro para comer. Ele precisa de dinheiro. Então o que ele pensa? Se eu encontrasse o Duque, seria a sua salvação, tenha certeza. O que ele pensa? Nazianzen é capaz de ir abordar o Dr. Otávio Conte. O Dr. Conte há de se recordar dele e, tipo, emprestar uma grana. Então o Nazianzen vai até o escritório desse Dr. Otávio Conte aí, só que, tipo, ele fica olhando para dentro e tudo mais, mas não vê o Otávio Conte. Aí vai de novo caminhar. E na primeira esquina, na interseção de uma travessa conhecida como centro da jogatina, dos cabarés e das pensões chiques. Então ele chega ali, ao que tudo indica, né, o que a gente chama de Andrade Neves hoje.
porque subindo a Rua da Ladeira, o General Câmara, tinha a Rua dos Grandes Cabarés das Casas de Jogos em Porto Alegre, que era Andrade Neves. Então o Nazareno na rua vê um cara que ele conhece, que é o Costa Miranda. O cidadão Baixote é um conhecido seu, Costa Miranda. E aí o Nazareno sabe que não pode ali, tipo, desperdiçar a chance. Então ele vai lá e achaca o Costa Miranda. Costa Miranda, você não terá aí uns 10 mil réis que me ceda até amanhã? Eu ainda não almocei. E o Costa Miranda, né, fica aquela coisa assim, tipo, empresto, não empresto. Então ele vai lá e meio que mostra a carteira. Ó, eu tenho, sei lá, tenho 10, posso te emprestar 5, né? Eu fico com 5, ok? E aí dá 5 mil réis pro Naziazeno a partir de agora, tá? Então o Naziazeno tem agora 5 mil réis no bolso. E agora, com aquele dinheiro na mão, está indeciso, vem descendo a rua. Se ele botasse no estômago qualquer coisa, mesmo um cafezinho, ainda aguentaria mais uma hora. E com esses 5 mil réis tentaria a sorte. Ou seja, Naziazeno pediu dinheiro para almoçar. Só o que ele pensa agora? Em jogar. Ir para jogatina, para jogos de azar, para roleta. Porque ele está numa rua próxima ali, que é a Andrade Neves, que é a rua dos jogos. Então ele começa a pensar em investir esse dinheiro aí. Ele vê os seus 5 mil réis multiplicando-se. E aí, esse detalhe, né? Do Naziazeno de pegar esse dinheiro não para almoçar, mas para tentar multiplicar no jogo. E aí o Naziazeno está caminhando e ele vê que tem um funcionário de onde ele trabalha que está vindo ali. Então o Naziazeno meio que se esconde. Andará à sua procura? Naziazeno não quer encontrá-lo, esperará que ele se afaste para depois sair. Mas eis que ele está agora palestrando com outro sujeito. Então Naziazeno fica esperando, matando tempo ali. E detalhe, o Costa Miranda, que emprestou para ele, tá vindo também. O Naziazeno não quer nem olhar para ele agora, né? O Costa Miranda vem de volta lá do lado da praça. Fará Naziazeno que não o vê. Aí o Naziazeno vai, passa pela rua do banco, né? Ainda não resolveu se deve ou não contar ao Alcides aquele fato do banco, de ele ter ido lá no banco, saber se o Mr. Reese estava lá ou não e saber que ele está no Rio de Janeiro. Bom, aí o que faz o Naziazeno? O que eu vou fazer com dinheiro no jogo? Porque eu vou para uma casa de jogos. Trocará por fichas? Distribuirá os 5 mil réis ou colocará todo o dinheiro sobre um mesmo número? E aí o Naziazeno entra, né, na casa de jogos. Aqui então a gente está agora na casa de jogos, tá? Reparem que o vício, de certo modo, está chamando o Naziazeno. Os jogadores fazem um jogo, curvados alguns sobre os números. E aí o Naziazeno pega, ele estava pensando o que ia fazer, se ia trocar por ficha, distribuir, mas o que ele pensa? Eu vou apostar os 5 mil réis num número só, que é o 28 na roleta. Tinha feito o propósito, a promessa quase, de jogar no 28 o primeiro dia que entrasse na roleta outra vez. E ele vai lá e colocou todos os 5 mil réis no número 28. O que faz o croupier? Pumba, 28. Pessoal, o Naziazeno acerta. E quando recebe o dinheiro, que faz o cálculo? 5 mil réis que ele apostou viraram 175. Tudo resolvido assim num segundo. Ou seja, reparem que ele ganha o dinheiro que ele precisa. E nós, os leitores, estamos como agora, né? Naziazeno, sai daí, vai para tua casa, vai pagar o leiteiro e tudo mais. Mas aí falar isso para uma pessoa mais consciente, ok, mas para um jogador que gostava de corridas de cavalo, o jogo do bicho e tudo mais, aí você sabe como é que é, o vício fala mais alto. Então Naziazeno pensa, não, né? Eu vou continuar. É conveniente comprar fichas. Com 15 mil réis em fichas já tem margem para muito jogo. E aí você sabe, né? Qual é a ideia do jogo? Ele vai perdendo, perdendo, ganhando, perdendo, 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 ganhando, perdendo, 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 ganhando, e já joga ali há muito tempo. E aí, claro, aí desanda a perder, 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 né? Já 2 bolas seguidas que não tira nada. As fichas estão diminuindo. O seu jogo agora tem de ser calculado. E aí o Naziazeno vai lá, aposta de novo no 28, sai outro número, ele perde. Naziazeno agora é toda atividade. Calcula na mão, é bom levar controlado, porque o dinheiro está terminando. Calcula uns 12 mil réis. Está carregado agora no número 17. O 17 ainda não saiu na roleta, né? E aí o que acontece? Ele fica, o Naziazeno, chuleando ali, né? Chuleando. Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito essa expressão chulear, ou seja, ficar na expectativa, né? E o que acontece? Feito! Ele pensa, né? Ele tá chuleando, tipo, feito, feito, caiu, né? O número 17 não, veio o 20. Perdeu. E aí, a última grana que o Naziazeno tem
Ele mete tudo de volta no 28. E ele pensou tudo ou nada. E fica churiando ali, feito, e de repente, pumba, 3. Perdeu tudo, o Inácio desaparece. E lembrar que nessa brincadeira aqui séria, né, do jogo, ele ficou ali tipo umas 3, 4 horas, ele perdeu basicamente a tarde ali. Bom, o que faz o Nazianzeno agora? Atravessa a tabacaria, atinge a calçada, segue à esquerda, dá alguns passos na rua quase deserta, mas volta para a tabacaria para ver que bicho deu. Ou seja, o jogo do bicho, né, que o Alcides tinha apostado. Vai lá ver e deu o número 421, ou seja, perdeu. Aí o Nazianzeno, né, começa a ver que Porto Alegre já está começando a fechar suas casas. Reparem, muitas casas de comércio já estão fechadas, as ruas começam a ficar sem muita gente. Faça um contato mais estreito com o dia e com a tarde, aquele já começo, né, de final de tarde. E aí o Nazianzeno está de novo na Rua dos Andradas. Nazianzeno toma a grande artéria, que é a Rua dos Andradas, ou Rua da Praia, onde se concentra todo o grosso comércio da cidade. E aí o Nazianzeno está vendo que vem um cara ali. E ele pensa, né, mais uma oportunidade de achacar o cara, de pedir um dinheiro. E o cara pergunta, o que é que deseja? E aí o Nazianzeno diz, o senhor não imagina o que tem sido ultimamente a minha vida, as dificuldades, eu não almocei ainda, não sei se o senhor pode me dar um dinheiro, eu não tenho a quem recorrer e preciso com urgência de... Vai dizer 100, mas detém-se, acha uma quantia despropositada. Aí o Nazianzeno diz, eu preciso com urgência de 60 mil réis. E aí esse cara diz, eu não tenho esse dinheiro. Aí o Nazianzeno diz, mas eu assino um vale, eu venho pagar no fim do mês. O cara diz, impossível. E o Nazianzeno fica insistindo, mas a gente fica sabendo que o Nazianzeno ainda está devendo dinheiro para esse cara. Aí o Nazianzeno me pergunta, quem sabe o senhor não quer emprestar porque ainda não lhe paguei o vale atrasado, né? Aí o Nazianzeno fica insistindo ali, né? E o cara diz, não tenho, né? Pô, o senhor é chato, né? E o Nazianzeno vai junto com ele caminhando, né? Até que esse cara pega o bonde. E aí o Nazianzeno fica, tipo, pedindo, implorando dinheiro emprestado. E o cara diz, mas o senhor é imprudente, hein? Retruca-lhe o outro. Já lhe disse que não é possível emprestar dinheiro. O que faz o Nazianzeno? Pega ali uma rua transversal que vai ter as docas em construção. É uma rua inacabada. Volta pelo mesmo caminho e vem sair outra vez na grande rua comercial, que é na Rua dos Andradas. Então, aqui reparem, né, que parece, pelo que está sendo dito ali, sei lá, Porto Alegre, apesar de ser escrito em 35, parece ser Porto Alegre de 28, porque tem aqui construção de docas e tudo mais, né? Aquele penacho de fumaça escura que se ergue meio dobrado sobre o céu pesado de vapores são as obras. A fumaça é da usina. Está longe, calcula uns 2 quilômetros. Deixa, é fácil saber pelo comprimento do cais já construído. Então, Nazianzeno aqui, né, está perto do mercado público, ainda tem um pouco de movimento, de bondes, enfim, né? Atinge a esquina da Rua Santa Catarina por onde entrou o Alto. É larga, é bonita. Bom, aí o que acontece, né? Ao defrontar a esquina do mercado, ele ouve o seu nome, Nazianzeno. E aí é o Alcides, que está ali com outra pessoa, né, que o Nazianzeno não conhece. E aí o Alcides pergunta, né? Vem cá, tu estiveste no Andrade? Sim. Só que o Nazianzeno, né, nem dá muitos detalhes assim sobre o que aconteceu e tudo mais, porque o Nazianzeno está muito cansado, com tontura, pálido ali. E aí o Nazianzeno pergunta, tu não viste o Duque? E aí o Alcides diz, sim, tá ali. E Alcides, ainda preocupado, aponta com gesto uma mesinha não muito distante onde o Duque conversa. Só que, reparem, né, o Alcides está com um amigo dele, e agora chegou o Nazianzeno, e o Duque está conversando com outro cara ali, né? E aí o Nazianzeno diz, o Andrade me embrulhou. Respondeu o Nazianzeno, não me pagou, né? Então não arranjei o dinheiro ainda, não almocei. E o Alcides, não, eu quero que tu coma alguma coisa, né? Quer um café, alguma coisa, né? Não, um copo de leite. Nazianzeno tem quase um sorriso interior a esta palavra. Leite. Lembra-se do bonde, do vidro de leite que aquele sujeito levava para o seu almoço e da sua observação. E aí o Nazianzeno conta, né, que não voltou para a repartição, que conseguiu uma grana com Costa Miranda, que tentou a sorte na roleta, né? Enfim. Aí o que o Alcides diz? Talvez o Duque possa ajudar. E aí o Alcides fala do Andrade, Tapiação, eu já disse para ele, eu não tenho nada a ver
com o Mr. Reese, o meu negócio foi com ele, com o Andrade, ele que tá me devendo, né? Só que o Nazezeno agora não quer mais saber de nada, ele tá pensando no Duque. De quando em quando, Alcides espia o Duque. O Duque ainda não olhou nenhuma vez para a mesa deles. Então Nazezeno está pensando no Duque. Quando será que esse sujeito vai largar o Duque? Olha, Nazezeno, pode se chamar o Duque. Você quer falar com ele? Quero. Psit, olha aqui, Psit, garçom. O garçom volta assim, me chama aquele moço ali naquela mesa, né? E aí o garçom dá o recado e o Duque meio que faz um gesto, né, pro Nazezeno e pro Alcides esperarem. Aí o Duque vem. Aí o Alcides já pega e já coloca o que está acontecendo. O Duque, ó, o Nazezeno, meu amigo, aqui tem um grande aperto hoje, tá? Aí o Duque pergunta, vocês já estiveram com o Rocco, que é um agiota? O agiota que se referiu ao Costa Miranda, Nazezeno põe os olhos na cara do Alcides. Não, não, a gente não falou com ninguém ainda, não falou com esse Rocco aí não, tá? Aí o Nazezeno figura-se aquela nova caminhada até a Travessa Paissandu ao escritório do agiota. E esse agiota, o Rocco, fica onde? Na Travessa Paissandu, que hoje é a Caldas Júnior. Ou seja, seria mais uma caminhadinha ali, né? Só que o Nazezeno está muito cansado. Aí o que faz o Nazezeno, né? O Alcides, você não podia ir sozinho lá nesse Rocco? E o Alcides, não tem problema nenhum, né? Só que o Duque já diz, ó, vai rápido que tá fechando tudo. Você acha que ele ainda não fechou? Eles vão quase até às 7 da noite. E aí o Alcides, né? Ok, eu vou lá, já marcam de se encontrar em outro lugar. Não, nós vamos esperar você no Café Nacional, de frente do Banco do Comércio, tá? Ali na Praça da Alfândega, né? Hoje seria o Santander ali. Bom, então vai o Alcides e o Duque leva o Nazezeno até um amigo dele, tá? Que é o Anacleto Mondina, que estava conversando ali com o Duque, tá? E o Duque chega, então entendam a cena, né? O Alcides saiu, tá? Foi lá nesse agiota Rocco, o Nazezeno estava com o Duque e o Duque diz, ó, vamos ali no meu amigo ali que é o Anacleto Mondina com quem eu estava conversando antes. E aí o Duque chega para o Anacleto e diz, ó, o meu amigo aqui teve um dia puxado hoje, né? E aí o Anacleto pergunta, doença em casa? O Duque se mete, não, negócios, né? Ou seja, coisas financeiras. E aí o Duque, o Nazezeno, enfim, o Anacleto começam a caminhar. Abancam-se os três numa das mesas do café, tá? E aí volta o Alcides chega e diz, ó, o Rocco não está emprestando, suspendeu empréstimos e tudo mais, né? E o Duque diz assim, então vamos ficar assim, ó. Alcides fica aqui com o doutor Mondina, que eu vou dar uma volta com o Nazezeno. E aí o Duque olha para o Nazezeno, vamos? Encaminham-se Nazezeno e Duque para o lado da rua Paissandu. Irão lá no Rocco? Vêm por vezes de novo uma confiança. Entram na rua Clara, que hoje é a João Manuel. Bom, eu falei para vocês, né? Pela manhã o Duque estava em Novo Hamburgo com o Mondina, estavam fazendo negócio, né? E agora o Duque está levando o Nazezeno ali para um escritório. Me chame o seu Fernandes, diz o Duque. E aí chega esse seu Fernandes ali. O Duque diz, ó, nós precisamos com urgência de 100 mil réis, diz o Duque vivamente. Só que o Fernandes diz, ó, não tem. Só que o Duque insiste. É por questão de dias, talvez de 2 dias mesmo. Outro abano de cabeça, não é possível, eu não estou emprestando, tá? Mais uma negativa. Aí os dois se despedem, vão caminhando ali, ó. Eles vão agora à Rua Nova, ao agiota Assunção, ou seja, vão ali na Andrade Neves, né? Assunção não chega mesmo a dar uma desculpa, diz que não e pronto. E aí, Nazianzeno e Duque voltam, onde estão ali o Alcides e o Mondina. O Duque lamenta, né, não conseguiu dinheiro emprestado. E o que ele faz? Ele olha para o Mondina e diz, né? Quem sabe, doutor Mondina, se o senhor podia nos desapertar, conseguir esse dinheiro? E o Mondina diz, eu já lhe disse. Já lhe disse, eu simpatizo muito com a situação do teu amigo. Já me encontrei em condições idênticas, mas eu não posso, tá? E aí, todo mundo tirando o seu corpo fora, né? E aí o Duque tem uma ideia. O Alcides tem um penhor, um anel. Lembra, Alcides, tu penhorou um anel? Um anel que está empenhado por um preço muito abaixo do que se poderia conseguir por ele, sem grande esforço. E aí o Alcides realmente, né, tem um anel assim antigo, um anel que era de bacharel, que era do vô do Alcides. E o que pensa o Duque? Tu empenhou ele por um valor X, vamos supor, empenhou por 50. Vamos pagar esses 50, pegamos o anel de volta e empenhamos por 100. E aí a gente empresta para o Nazezeno, ou seja, penhorar, né, empenhar por um valor melhor. Podia-se melhorar o penhor, mas para isso é necessário desempenhar o anel primeiro.
São quase 200 mil réis. E empenhá-lo por mais de 200 mil réis em outro lugar. Só que qual é o detalhe? Tem tempo para isso? Tá tudo fechando ali. E o Duque acredita que tem, né? Dá, garante Alcides. No verão, eles não hão de fechar antes das 7. 7 menos um quarto. Bom, e aí a casa de penhores fica ali perto na Rua General Câmara, ou Rua da Ladeira, tá? Quem vier para Porto Alegre e perguntar por que Rua da Ladeira, basta ficar olhar para cima, vai ver que é uma inclinação muito grande ali, né? Então estão os quatro ali, o Nazianzeno, o Duque, o Alcides e o Anacleto Mondina a partir de agora. E repare o corpo do Nazianzeno, todo o seu corpo tem uma fadiga, um cansaço, um desânimo. E a cidade está deserta, fechada, ele se admira daquela esperança no Duque. Aí eles chegam nessa casa de penhor, onde o Alcides penhorou o anel, só que está fechada. E aí o Duque vê que tem uma agência ali e tudo mais, e vão ligar para o dono da casa de penhores. Estou com vontade de telefonar para o sujeito dos penhores. Alcides procura o número na lista e o Alcides liga. Pergunte ao Sr. Martinez se ele pode ser procurado em sua casa por um cliente. E aí, né, esse Martinez, que é o dono da casa de penhor, diz, né, enfim, que está jantando, mas que eles podem sim se dirigir à casa deles, né? Agora se tocam todos em grupo para a residência do seu Martinez. Fica numa travessa da rua principal ali no centro. E aí eles vão lá, caminham, é tipo, se não me engano, na Doutor Flores, né? Então é mais uma caminhada. Tocam a campainha ali do Sr. Martinez, né? O Sr. Martinez mora, tipo, na rua Doutor Flores e a casa de penhor deles é lá na General Câmara, né? Queremos falar com o Sr. Martinez, diga que é o moço que telefonou, acrescentou o Alcides. E aí, puxados pela criadinha, lá vão eles subindo a escada. Aí o Alcides diz pro Martinez, eu telefonei há pouco a propósito de um penhor meu. E aí ele vai explicando, eu penhorei um anel de bacharel. E aí o Martinez, sim, né, que a minha loja fecha às 6 horas e tudo mais. E qual é o valor do penhor? 180 mil réis, responde Alcides prontamente. Bom, aí o Martinez diz, vocês têm o dinheiro aí? Sim, só que o anel tá lá na casa de penhor, a gente vai ter que ir até lá, ou seja, voltar. E realmente, né, novamente aquela caminhada gigantesca. Ao chegar à rua, dividem-se. Adiante vai o Sr. Martinez, ladeado do Dr. Mondini e de Alcides. Dobram a primeira esquina, entram na rua principal, atravessam a praça. E aí já é noite. Chegam até essa casa de penhores ali, né? O Martinez abre o cofre, aqui está o anel. Recebe os 180 mil réis, fecha e todo mundo voltando agora, né? Bom, aqui nos separamos, diz o Martinez. É noite fechada já em Porto Alegre. Bom, eles estão com o anel agora. E aí o Nazianzeno tá ali, ao mesmo tempo sem esperança, mas ao mesmo tempo vendo, né, que já é noite e nada de conseguir o dinheiro, mas ainda tem o Duque. E o que diz o Duque? Vamos até o Dupasquier, porque esse Dupasquier tem uma joalheria que ocupa uma pequena loja na Rua do Rosário. Os bondes mesmo ficam mais raros, mais espaçados, é uma pausa na vida urbana, o fim do dia, na verdade, né? Só que chegam até esse Dupasquier e está fechado. Só que batem, o Dupasquier abre, começa a examinar o anel, aí o Dupasquier diz, não dou nem 400. E depois, no momento, isso é uma joia que não se vende mais, tá? Aí tudo bem, a gente aceita 400, 350 e tudo mais, né? No penhor aí o Dupasquier disse, não, só um pouquinho, vocês querem penhorar? Ah, não, pensei que era para venda, penhor eu não faço, tá? Não quero, não me ocupo desses negócios. Nova negativa. Na rua Alcides tem uma sugestão, irem procurar um daqueles agiotas, o Assunção, o Zeferino. Só que aí o Duque quer dar uma pausa, sentar num café para ver o que vai acontecer. Veio-me uma ideia. O Duque diz: o Dr. Mondina nos adiantava esse dinheiro mediante recibo. Assumíamos o compromisso de amanhã bem cedo empenhar o anel e devolver ao Mondina essa quantia. São quase 8 horas no relógio do café. Se a gente pensar assim que o Nazianzeno chegou 8 da manhã no centro de Porto Alegre, já são 12 horas dele caminhando, sem comer, cansado, exausto, né? E ainda não conseguiu o dinheiro. E aí o Mondina diz, eu não quero, enfim, né, e tudo mais. Só que aí é o seguinte, ninguém quer penhorar esse anel por uma grana alta. Então o que o Duque vai dizer pro Mondina? Tu fica com o anel de garantia. Só que o Alcides está pensando assim, não, só um pouquinho, né, mas o anel é meu.
Não, declara Alcides, não se faz mais negócio. Amanhã mesmo volto ao Martinez, desfaço tudo, devolvo o dinheiro dele, tá? Enquanto isso, você sabe, Nazazeno tá ali, com aquela cara que não pode nem opinar. E o que o Duque diz? Vem cá, o Duque é que vai assumir o compromisso. Eu assumo o compromisso. Me dá esse anel, pede o Duque para Alcides. Eu entrego o anel para o Dr. Mondini em garantia do dinheiro dele. Me inteire 300 mil réis. Me dê mais 120. Amanhã eu procuro o Alcides e o senhor para fazermos o penhor. Assim o senhor fica bem garantido. Só que o Mondina tá ali, né? Mas não se trata de garantia. Eu não tô afim de fazer negócio, tá? Só que o Duque diz, é justo, aliás, que o senhor queira rodear de todas as garantias o negócio. Então o Duque pega o anel do Alcides e está fazendo agora todo esse trâmite, tá? Como é que vai ser o trâmite? Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes, porque agora a cena já antecipa, tá? O Nazazeno chegando em casa, o Nazazeno com o dinheiro, o Nazazeno trazendo embrulhos, sapato da mulher, trazendo manteiga, trazendo queijo. Reparem que ele chega e pergunta para a mulher, e o maninho, meu filho, nosso filho, já está dormindo? Sim, dormiu agora mesmo. E aí o Nazazeno trouxe um brinquedinho de borracha para o filho, que não condiz com a idade dele, né? Que é mais para a questão de dentição, mas enfim, é o que ele encontrou de loja aberta, né? Não encontrei mais nada, estava tudo fechado. Então Nazazeno comprou, né, para o filho dois leõezinhos assim, né? E a mulher pergunta se ele almoçou. O Nazazeno diz, não almocei. E aí, o Nazazeno agora, a gente fica sabendo, né, que ele quis comprar um brinquedo para o filho, para a idade do filho, condizente com a idade, só que não achou nada para ele. E aí na loja de brinquedos, né, o vendedor disse assim para ele, é um bom brinquedo, dura muito, é muito forte, é uma criança pequena? Ele disse, não, tem quase 4 anos. Bom, aí o Nazazeno chega em casa, já chama o menino da frente, né, diz assim, pode ali buscar vinho para mim? Porque o Nazazeno não tem mais perna para caminhar. Está cansado, mas é um cansaço bom. Por quê? Porque ele conseguiu o dinheiro para pagar o leiteiro. E quais são os detalhes aí? Daqui a pouco a gente vai saber, tá? Aí pensa no que ele comprou, no queijo, na manteiga, e aí já vem a mulher. Tipo, onde é que tu arranjaste o dinheiro, Nazazeno? Depois eu te conto. Aí o Nazazeno come como se fosse um rei, toma vinho, e aí ele pergunta, vem cá, ninguém me procurou aqui de tarde lá da repartição onde eu trabalho? Não, ninguém. Mas tu não foste à repartição? Aí nós dizemos, é que eu não fui, enfim, né? De tarde eu não fui. E aí a mulher insiste, né? Tá, e como é que tu conseguiu dinheiro com quem então? Consegui por intermédio do Alcides e do Duque. E aí ela pergunta, né, se foi no jogo que ele conseguiu dinheiro, porque ela já sabe que ele gosta de jogo, e diz, não foi não, tá? E aí o Nazazeno começa a ver, né? Bom, eu tenho que devolver para o Costa Miranda 5 mil réis. Quando o Duque contou na sua mão 65 mil réis, esses 5 extras já estavam destinados, eram para o Costa Miranda. Então a gente fica sabendo que o Nazazeno ganhou do Duque 65 mil réis. Claro que é um empréstimo, né? Mas 65 mil réis. A dívida é de 53. Mas 5 mil ele já sabe, é para o Costa Miranda para pagar aquela dívida. E o Nazazeno pensa, tive um dia brabo hoje, Adelaide. Ela olha com interesse, depois eu te conto. 54.700, diz ele, contando. Claro, porque as compras dele, queijo, manteiga, o brinquedinho pro filho, o sapato que ele buscou da mulher que estava na sapataria sem pagar, mais os 5 mil que ele deve pro Costa Miranda, ele tirou tudo isso e ainda sobrou 54.700. E lembrando que 53 são pro leiteiro. E aí ela pergunta, já queres te deitar, meu amor? Não, ainda é cedo. Que horas são? Umas 9h30, mais ou menos. Bom, aí o Nazazeno, né, ele agora tá pensando no que ele vai dizer pro leiteiro. Tendo aquele orgulho dele, né? Ou seja, eu tô com dinheiro para pagar. É uma hora muito cedo ainda, manhinho dorme e ainda não viu os leõezinhos. E aí o que Nazazeno vai pensando? O Duque e o Alcides Mondina se reúnem amanhã de manhã, vão tratar do penhor. Ou seja, eu não tenho que me preocupar com isso, tá? E aí a mulher tá perguntando, né? Nazazeno, tu não vai deitar? Não quero dormir com o estômago muito cheio. E aí ela pergunta, ainda não quiseste me dizer como conseguiste o dinheiro? Ele diz, arranjei emprestado com o Duque e com Alcides. E ele fala a verdade, né? Diz que não tem prazo para pagar. Basicamente isso, né? Tu vais levantar cedo para entregar em mão o dinheiro ao leiteiro? Quer saber a mulher. Eu pretendia. Só que aí o que pensa o Nazazeno? Eu não vou entregar na mão do leiteiro.
que eu vou fazer? Eu vou colocar o dinheiro em cima da mesa, do lado da leiteira. Ou seja, quando o leiteiro chegar, ele vai ver o dinheiro, vai contar e vai despejar, a vida que segue. A surpresa que ele, leiteiro, não vai ter quando abrir a porta, porque o leiteiro leva a chave da cozinha e der com o dinheiro ali. Então, nós dizendo quer ficar pensando agora na surpresa do leiteiro, né? Tipo, tá aqui teu dinheiro. A mulher acabara de pôr a panela do leite na ponta da mesa. Perto dela, colocara Nazianzeno o dinheiro, dobrado a cédula de 50, envolvendo as notas miúdas. E aí a mulher diz, ó, a cama tá pronta e tudo mais, vou me deitar. Só que o Nazianzeno não quer se deitar ainda. O melhor é ir deitar. Por quê? Porque ele está cansado, ele está precisando. Está doendo as pernas dele, tudo ali. Mas é que não é brinquedo o que caminhou. Devia ter feito umas 4 vezes aquele trajeto da repartição, verdade, né? Tipo 8 quilômetros. A ida ao Andrade, mais 2,5 para ir, 2,5 para voltar. Não sentiu passar as 3, 4 horas da roleta em que ele ficou jogando. E aí, o Nazezano vai se deitar, tá? Fecha os olhos, os globos dos olhos também lhe doem todo o corpo, inclusive os olhos, né? Ele tenta dormir ali. E ia meio se ausentando, mas desperta de súbito, tentou ficar de olhos fechados. E agora vocês vão ver uma coisa bem psicológica também, porque ele não consegue dormir. Aí, tipo, ele pega o travesseiro, põe em cima da cabeça, sente calor, abre bem os olhos, é o bonde, vai se aproximar, vai passar bem frente da casa, põe os ouvidos bem atentos. Assim, ele não dorme, o bonde outra vez, precisa dormir, descansar a cabeça. Serão 11 horas da noite, meia-noite, é bem possível. E aí, quando ele tenta se concentrar para dormir, vem o barulho dos bondes. Parece-lhe estranho que tenha estado acordado todo esse tempo. O menino, o maninho, tem outra revirada na caminha encostada ao lado do leito deles. Então Nazizeno está com muita dor, com preguiça, ardendo tudo. Nitidamente uma pancada longe e sonora que ficou ressoando. 1 hora da manhã? Já lhe parece um século aquela noite e apenas 1 hora da manhã. Precisa dormir, precisa descansar, tem de aproveitar esse resto de noite. É estranho um cansaço tão grande e não conseguir conciliar o sono. Porque lembrem, né? Às vezes a gente está tão cansado que a gente chega, tomba e dorme. Desmorona, mas ele está com essa preocupação na cabeça dele ainda. Toda essa questão psicológica, né? Então ele não vai dormir, lembrem, durante 24 horas ele não vai dormir. Ele está acordado nessas 24 horas até a chegada do leiteiro agora. Aquela hora todos dormem, a hora de todo mundo dormir, só ele Nazianzeno que não dorme. Acha que fazendo um esforço de concentração também dormirá. Transporta-se para a repartição. Reparem, então ele pensa, né? Bom, vou fazer uma concentração, vou pensar no serviço, contar carneirinho, pensar em alguma coisa para dormir. Os galos longamente cantaram, não demora muito para o relógio dar 2 horas, o tempo está passando e ele não consegue dormir. E aí ele começa a pensar também naquilo que a mulher tinha dito, né? Conseguir um bico para ganhar uma grana extra. Depois de largar o trabalho, quanta coisa ele poderá ainda fazer? Um advogado precisa de ajudantes, eu posso ser um desses ajudantes aí. E aí volta a pensar no trajeto que ele fez, na caminhada. Boa ideia aquela de deixar o dinheiro sob a tábua da mesa. Ou seja, o leiteiro vai chegar, né? E vai ver o dinheiro ali, porque se ele entregasse o dinheiro na cara do leiteiro, isso poderia, gerar aquela coisa assim de hostilidade, de desdém, toma aqui teu dinheiro, né? Agora, com aquela ideia da patroa, não acontece nada. O leiteiro, né, vai chegar, vai ver o dinheiro na mesa, vida que segue, tá? Reparem, 53 mil réis. Ele colocou ali na mesa uma nota de 50, uma cédula verde grande com brilho velho e graxento, uma pequenina nota de 2.000 réis e uma de 1.000 réis. Já quase não aparecem dessas notas. Ele escolhe o lugar, é uma esplanada branca ao lado da panela do leite. Local estratégico, né? O leiteiro não tem como não ver o dinheiro ali, está do lado da panela do leite. Só que o Nazazeno não consegue dormir. Reparem, dor de cansaço, ainda não dormiu, só ele sem dormir. Que horas serão? Bom, agora é um momento importante porque lembrem que a gente viu que o Duque conseguiu o dinheiro para ele. Mas agora, nos pensamentos do Nazianzeno, a gente vai ver todos os detalhes de como ele conseguiu o dinheiro. Então ele se lembra, né, do Duque contando o dinheiro, dando 65 mil réis para o Nazianzeno, o Duque pegando o anel, né? E o que o Duque diz? O doutor Mondina me passa 120 mil réis. Aí o Mondina diz, mas não era preciso. Podia ser um negócio de confiança, nem se trata de uma grande quantia. Não, mas é melhor assim, tá? Respondeu quem? O Duque ali, né? E aí o Mondina tirou o dinheiro, né? Enfim, só que precisa
trocar o dinheiro ali, e o problema é esse, trocar o dinheiro. Onde é que eles vão trocar isso aí? Ah, ali no bolão. E aí eles vão, né, que fica perto de um cinema, Duque conta as notas uma por uma para conferir sob o olhar de todos eles. Depois conta 80, 4 cédulas de 20 mil réis e entrega a Mondina. Bom, aí o Nazianzeno lembra, né, que foi até o sapateiro, agora com dinheiro, já era tipo 8 da noite, foi buscar um sapato da mulher que ele nunca buscou porque não tinha dinheiro. Depois disso, quanto ainda fez, quanto ainda caminhou, a demora na fiambreria, a demora na loja Dolores, dali a sua casa são pouco menos de 2 quadras, aí o Nazianzeno volta a pensar no dinheiro, né, no momento que ganhou o dinheiro do Duque, os 120 mil réis na mão, só que eles precisam trocar esse dinheiro. Vamos ali na bilheteria do cinema. E aí o Duque perguntando para o Nazianzeno, quanto é que você precisa exato? 53 mil réis. Antecipa seu Alcides. Só que o que o Duque pensa? Você vai levar mais alguma coisa, 65 mil réis. Então por isso a gente chegou na conta dos 65, né? Bom, aí o Nazianzeno de volta para casa, ainda a gente sabe que ele não dormiu. Outra vez um silêncio súbito, que horas serão? Com certeza é tarde. Talvez umas 5 horas? Pensou-se nele todo dia, o leiteiro, o leiteiro, o leiteiro. Reparem um drama psicológico, né? E agora um detalhe importante, ó. Por que o título se chama Os Ratos? Nazianzeno distingue mais uns ruidozinhos, quase como um clímax agora, né? Um como que crepitar de mandibulazinhas de insetos, um pequeno rufar por sobre a esfera do chiado no forro. Ratos, são os ratos. E agora a gente tem o título do livro, né? São os ratos. Vai escutar com atenção a respiração meio parada, onde ser muitos ratos, há várias fontes daquele guinchinho e de quando em quando no forro em vários pontos do rufar de ratos. A casa está cheia de ratos, os ratos vão roer, já roeram todo o dinheiro. Reparem a preocupação do Nazianzeno a partir de agora, se depois de toda essa caminhada, o empréstimo, os ratos descerem e roerem o dinheiro. Então ele está nervoso agora, reparem, tem um desespero nervoso, vai levantar, mas como é que ele vai levantar? Ele está sem forças. Os ratos estão roendo ali na cozinha, na mesa, são 2, são 3, andam daqui para lá, giram, dançam infatigáveis, afanosos e infatigáveis, vai levantar, mas está sem forças aqui. Repare então que os ratos refletem claramente esse conflito psicológico do Nazianzeno, né? O quanto o romance ele é psicológico. Não devia ter deixado dinheiro em cima da mesa, dinheiro papel, ainda pode tirá-lo daqui. E colocar onde? Os galos cantam, cantam perto, cantam longe, se respondem, cessou também o roer, o roer. Bom, e agora a gente vai para o último capítulo do livro, né? O capítulo 28, tá? São 28 capítulos. A gente vai ter agora a chegada do leiteiro. Reparem, com os olhos fechados, já não tem mais defronte da pálpebra aquela bola amarela translúcida, é tudo opaco, escuro. Ou seja, o Nazianzeno está quase vencido pelo sono. Depois de uma trégua, os ratos voltaram a roer. Tudo agora vai se confundindo nos seus ouvidos. Põe outra vez o ouvido no ar, vê se pega de novo o ruído do rato, está exausto, quereria dormir, não sabe que horas são, quereria dormir. E a gente fecha o livro agora com a chegada do leiteiro, dando essa ideia, né, de que um livro se passa em 24 horas. Repare então como é que é a entrada aqui do leiteiro, de forma extremamente agressiva, e a antítese que é a saída do leiteiro de uma forma muito delicada. Reparem que o Nazianzeno vai ouvir o barulho. Mas o que é isso? Um baque brusco do portão. Chegou o leiteiro. Irritado. Por isso ele não tem nenhum respeito pelo portão ali. Uma volta sem cuidado da chave. A porta que se abre com força arrastando. Só que o leiteiro chega e vê o dinheiro. E o que acontece? Mas um breve silêncio, como que uma suspensão. Depois, ele, Nazianzeno, ouve que lhe despejam. O leiteiro tinha ameaçado cortar o leite. Lembra que despejam festivamente o leite. Ou seja, o leiteiro entrou agressivo, louco para cobrar, só que ele viu o dinheiro ali. Contou o dinheiro, guardou e está despejando, vida que segue, né? O jorro do leite é forte, cantante vem de muito alto. Reparem agora a saída delicada, que não lembra nem um pouco a entrada do leiteiro. Fecham furtivamente a porta, escapam passos leves pelo pátio, nem se ouve o portão bater. Entenderam a antítese da agressividade na entrada e da delicadeza na saída? E agora, só agora, depois que Nazianzeno tem a certeza de que a dívida foi paga, o fornecimento vai continuar, o que acontece? E ele dorme. Ou seja, ele passou 24 horas em claro, cansado. E aí, vamos lembrar, né? O Nazianzeno, então, é um romance urbano,
psicológico narrado em terceira pessoa que nós às vezes não tem uma dívida com o leiteiro. Ele vai até o centro de Porto Alegre, depois de quase 8 horas no centro de Porto Alegre ele consegue um empréstimo, paga o leiteiro, só que entendam, o mundo dele não terminou, tá? Porque ele fechou um buraco de 53 mil réis e abriu um buraco maior de 65, a dívida continua, só trocou de mãos. Então esse embate psicológico, né, dentro dessa pequena classe média aqui, que luta para sobreviver, essa é a verdade. Ganha um X, mas tem um X a mais no seu custo, tá? Pessoal, se inscrevam no canal aí e bom estudo.